Dia de depoimentos importantes na CPI da Covid-19 no Senado, em Brasília. É para lá que a gente vai, para a capital federal, com Levi Guimarães. A CPI da Covid recebe hoje o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde. Em sessão marcada para as 14h, eles vão prestar esclarecimentos sobre a denúncia de irregularidades na compra da Covaxin pelo governo federal. Luiz Ricardo Miranda relatou pressões anormais dentro da pasta para a importação do imunizante. A cúpula da CPI avalia que a Madison Biotech seja uma empresa de fachada. A companhia teria sido usada para que se tentasse receber antecipadamente 45 milhões de dólares da compra da Covaxin. A oitiva é aguardada com grande expectativa por senadores da oposição. Humberto Costa, do PT, acredita que vai ser possível avançar em algumas questões em torno do caso. Há muitas coisas que precisam ser esclarecidas e certamente não serão nem eles que vão esclarecer, mas eles vão poder trazer algumas luzes. Por quê? Várias outras empresas que ofereceram vacinas tiveram que esperar 6 meses, 7 meses para que o governo assinasse o contrato e essa empresa precisou de menos de 90 dias. Por que é que o governo condicionou a assinar contratos ao aprovo da Anvisa a essas vacinas e, nesse caso, o contrato foi assinado sem que essa aprovação tivesse sido efetivamente acontecido? Já para o senador Marcos Rogério, do DEM, a ocasião vai servir para confrontar versões e narrativas. Na opinião dele, a oposição está se precipitando. Eu penso que a oposição comemorou cedo demais. Talvez acostumada que foi aos tempos do governo da esquerda, que se tinha corrupção o tempo todo, fatos, acontecimentos, escândalos o tempo todo acontecendo, talvez estejam olhando no retrovisor do tempo e querendo reproduzir agora aquilo que era uma prática comum nos tempos em que governaram. Há indícios de coisa errada, de fraude, de corrupção? Apure-se. A base do governo aqui não tem blindagem. Se há algo errado no Ministério da Saúde, deve ser apurado. Quem faz blindagem aqui em se apurar coisa errada é o G7, que não quer apurar o que está acontecendo nos estados. Em entrevista ao site J, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou que foi procurado por Luiz Miranda, que queria informá-lo sobre a denúncia que faria. Lira diz que apenas o orientou a procurar as autoridades competentes. Todo fato tem que ser elucidado. A minha recomendação foi clara: se o senhor tem alguma coisa que enseje dúvidas ou que tenha algum ar de ilegalidade, denuncie para que seja apurado. Agora, não o presidente da Câmara, os órgãos de controle, Ministério Público, Polícia Federal, que tem recursos de investigação muito fortes com relação a isso. Nesta quinta-feira, a CPI pediu proteção da Polícia Federal ao deputado Luiz Miranda, ao irmão e aos familiares por causa das denúncias. Logo depois, o relator atacou o ministro Onyx Lorenzoni, que defendeu investigar o deputado Luiz Miranda. O senador Renan Calheiros classificou como bravatas as palavras do titular da Secretaria-Geral da Presidência. Além de uma intromissão indevida em uma investigação de um outro poder, ele comete um crime, porque é um caso clássico de coação de testemunha e de dificuldade ao avanço da investigação. Se esse senhor continuar a reincidir, nós não temos outra coisa a fazer, senhor presidente, senão requisitar a prisão dele. Renan Calheiros pediu reforço da segurança do empresário da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que intermediou as negociações pela Covaxin. Quem rebateu as declarações de Renan foi o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Eu discordo completamente das afirmações do senador Renan. Eu apenas ponderaria, não tem nenhuma dificuldade para que o ministro possa trazer aqui as suas explicações e a visão do governo em relação ao que se quer investigar, que é esse contrato com a Barack Biotech, né? E a posição dessa empresa, a Precisa, em relação a isso.
isso. Sobretudo para avaliar as afirmações que o senador considera como coação à testemunha e, evidentemente, que nós queremos garantir a integridade, a segurança de todos os depoentes que possam vir aqui. Fernando Bezerra questionou Renan Calheiros sobre a necessidade de pedir proteção ao empresário da Precisa Medicamentos. Os dois senadores bateram boca depois que o relator fez uma citação ao caso do miliciano Adriano da Nóbrega. Vossa Excelência já está dizendo que a Precisa está incorrendo na prática de crime. Estou dizendo que para não prevaricarmos, para que essa o empresário solicitou proteção de vida. Testemunha importante, como era importante o Adriano da Nóbrega. Isso é uma narrativa política, senador. Garantir a sua segurança. Senhores senadores, isso, comparando o episódio da Precisa com o episódio de Adriano. Senhor senador, isso é um exagero. Após a confusão, a CPI começou a receber 2 pesquisadores da área médica sobre a condução da pandemia. O epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, afirma que o Brasil poderia ter evitado 400 mil mortes. E para ele, o número de pessoas que já se infectaram no país deve ser de 50 milhões e não de cerca de 18 milhões, como apontam os dados oficiais. Já a diretora executiva da Anistia Internacional e coordenadora do Movimento Alerta, Jurema Werneck, cita 305 mil óbitos em excesso. Quando a gente fala dos 305 mil mortes em excesso, a gente está considerando, inclusive, que algumas delas, que aquele número já está beneficiado pelo fato de que parte da sociedade levou a sério as recomendações, que parte da sociedade fez o que devia. Muitas e muitos de nós seguimos a recomendação de evitar a transmissão. Jurema Werneck salienta que medidas como o uso das máscaras devem continuar sendo adotadas apesar da vacina. Ainda de acordo com ela, a resposta imunológica de uma população é demorada. Questionado pelo senador Luiz Carlos Renzi sobre a quantidade de pessoas curadas da Covid-19, Pedro Halal rebateu. Senador, quando o senhor fala essa questão das vidas salvas, a nomenclatura, a numeração das vidas salvas, eu devo admitir para o senhor que eu sempre fico com a sensação que nós estamos comemorando o gol do Brasil contra a Alemanha. Foi 7-1 o jogo e a gente está comemorando que 16 milhões de pessoas ficaram doentes. Não consigo entender essa lógica. A defesa do empresário Carlos Wizard confirmou que ele estará no Senado para prestar depoimento à CPI na próxima quarta-feira, dia 30. Porém, ainda não foi anunciado em que dia ele chega ao Brasil. O Wizard faltou ao depoimento marcado no dia 17, pois estava nos Estados Unidos acompanhando um tratamento médico na família. O empresário é suspeito de integrar o suposto gabinete paralelo da saúde. De Brasília, Levi Guimarães. E também nesta quinta-feira, o deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, pediu à CPI da pandemia a prisão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, e do assessor especial da Casa Civil, Elcio Franco. No ofício enviado à comissão, o parlamentar pede ainda que a PGR apure se a ameaça a ele feita pelo ministro foi ou não ordenada pelo presidente Jair Bolsonaro.